Você quer saber como editar as cores dos elementos construtivos ou então das anotações no Revit somente em uma vista com poucos cliques? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é a ferramenta que a gente chama aqui de pincel, que a gente pode utilizar aqui no Revit para criar diversos estilos gráficos para as nossas vistas. E isso eu estou falando sem alterar o material de fato daquela vista ou então as configurações, se for o caso de uma anotação. E isso é super útil quando a gente quer somente uma vista com aquela opção gráfica e não o projeto como um todo. Se por acaso você quer deixar o projeto como um todo, com aquele novo estilo gráfico, com uma nova cor, daí nesse caso é melhor você alterar o material de fato desse elemento construtivo, mas não vai ser isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. E eu vou mostrar agora aqui para vocês como que a gente utiliza então essa ferramenta do pincel nesse projeto aqui, que é uma reprodução de um projeto feito pela Doma Arquitetura. E eu vou mostrar para vocês aqui na planta de layout, nesse caso aqui ela já está pronta, né, com o estilo gráfico que a gente costuma utilizar nas plantas de layout. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz então para deixar essas paredes aqui totalmente preenchidas. E se a gente for ver então numa outra vista, que eu já até dupliquei essa vista para a gente conseguir trabalhar em cima dela, vocês vão ver que na verdade as paredes por aqui elas têm camadas, então a gente consegue ver aqui a parte cinza, essa parte branca e depois essa parte preta, que nada mais é que de fato as camadas que fazem parte dessa parede, que vale eu ressaltar aqui mais uma vez que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com um protótipo da construção, então de fato o que a gente está vendo aqui é uma parede sendo cortada, e como essa parede ela tem várias camadas, essas camadas vão aparecer, mas a gente pode configurar então para, por exemplo, nessa planta de layout, que a gente quer que de fato os móveis eles chamem a atenção ali como que vai ser o layout, a gente pode deixar então essa parede com uma cor preenchida, e eu vou mostrar para vocês através dessa ferramenta. E depois um outro exemplo que a gente pode também utilizar essa ferramenta do pincel vai ser aqui nessa elevação, onde nesse caso, como essa nossa vista aqui ela tem algumas cores mais fortes, que é de fato desse projeto aqui em específico, a gente pode configurar para essa cota aqui, por exemplo, ela ficar branca e não da cor que a gente costuma utilizar então ali nas outras vistas. Então a gente pode ajustar também somente aqui nessa vista, dependendo de como for o nosso projeto, para ficar então com uma representação diferente. Certo, pessoal? Então vamos lá, vou começar agora ali pela planta baixa. E nesse caso aqui, como vocês podem ver, a gente tem aqui as nossas pastas, né? E como eu já falei várias vezes, quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único e todas as plantas, vistas, cortes, todas essas vistas vão partir desse modelo único. E aqui no navegador do projeto vai ser onde a gente vai organizar todas essas vistas para a gente então conseguir trabalhar. E nesse nosso caso aqui, a gente vai ter uma pastinha arquitetônico, isso faz parte da nossa metodologia. E aqui a gente vai ter a planta baixa do layout. Então o que eu fiz aqui foi já duplicar essa vista. E nesse caso aqui, então eu já dupliquei e já deixei essa vista aqui pronta para a gente trabalhar nela. Bom, beleza. Agora eu vou então selecionar essa parede aqui. Então essa ferramenta se chama sobrepor gráficos na vista e ela fica então aqui na aba modificar. Mas se eu não estiver selecionando nenhum objeto, notem que o pincel aqui ele não está ativo, eu não consigo selecionar ele. Então primeiramente eu vou selecionar o objeto que eu quero e depois que eu fizer isso, daí sim vai aparecer essa opção para eu usar essa ferramenta. Aqui do ladinho vocês podem ver que tem essa seta e quando eu clico aqui, vão ter aqui 3 opções e eu vou falar agora para vocês sobre essas duas aqui, que são a sobrepor por elemento e sobrepor por categoria. Qual que é a diferença? Quando eu coloco para sobrepor por elemento, somente esse elemento que eu estou selecionando que vai sofrer essa modificação. Se eu colocar para sobrepor por categoria, toda a categoria vai sofrer essa modificação. Tá, mas o que é uma categoria? Então, aqui no Revit chama de categoria
os diferentes elementos construtivos. Então, nesse caso aqui, a categoria são as paredes. E, inclusive, eu consigo visualizar qual é a categoria desse elemento construtivo aqui, ó, onde me mostra que eu tenho uma parede selecionada. Inclusive tá aqui, ó, entre parênteses o número 1. Então, se eu colocar para sobrepor por elemento, somente essa parede aqui vai ser modificada. E se eu colocar sobrepor por categoria, então todos os elementos, que pode ser só essa parede, ou então posso selecionar vários elementos, vão ser modificados. Agora eu vou colocar então aqui sobrepor por categoria, que então todas as paredes vão sofrer essa modificação. E quando eu clico aqui, vai aparecer essa nova janela com algumas configurações. Agora eu vou explicar para vocês como que funcionam essas configurações. O nosso objetivo de agora é a gente manter, então deixar essa parede aqui com uma sobreposição. Então é realmente isso, ele vai sobrepor, né? Como se a gente realmente pintasse ali essa parede por cima, por isso até que o símbolo é um pincel. E a gente quer então que todas as paredes essas sejam modificadas. E notem que aqui a gente vai ter uma separação. Vou até minimizar aqui para ficar mais claro para vocês. Notem que a gente tem aqui linhas de projeção, padrões de superfície, depois a gente tem a transparência, que na verdade a gente consegue deixar esses elementos transparentes, e depois a gente tem linhas de corte e padrões de corte, tá? E qual que é a separação daqui? Essa opção aqui de cima, de linhas de projeção e padrões de superfície, é quando esse elemento construtivo está sendo visto em vista. E aqui em linhas de corte e padrões de corte é quando esse elemento construtivo está sendo cortado, tá? E qual que é a diferença disso aqui na prática? Como eu falei para vocês, a planta baixa, ela vai partir desse modelo único. E nada mais é do que a gente pegar ali o 3D e passar um corte na horizontal e a gente vai cortar e vai visualizar tudo que está ali abaixo. Então todas essas paredes aqui, elas estão sendo cortadas. Então isso significa que para eu notar alguma diferença nelas, eu vou ter que trabalhar então aqui com as linhas de corte e os padrões de corte, já que esse elemento construtivo em si está sendo cortado. Agora, se eu for visualizar, por exemplo, essa cama, esse sofá, esses mobiliários, eles não estão sendo cortados, porque eu estou passando ali um plano de corte e eu estou visualizando eles abaixo. Então eu estou vendo eles em vista. E se eu fosse modificar esses elementos aqui, então eu teria que trabalhar aqui com essas duas opções aqui, que são para os elementos que estão em vista. Bom, entendido isso, então eu vou mostrar agora aqui para vocês essa parte do corte. A gente vai ter aqui linha de corte e padrões de corte. E para vocês entenderem melhor a diferença dos dois, eu vou fazer uma modificação aqui das linhas, que não é o nosso resultado final, mas para vocês entenderem o que de fato acontece quando eu ajusto aqui a parte das linhas de corte. Aqui a gente vai ter um padrão e uma cor. E essa linha de corte é o contorno desse objeto. Então eu vou vir aqui na cor e vou selecionar aqui uma cor que chame bastante atenção. Então até pode ser aqui essa cor rosa. E vou dar um OK. E eu vou aplicar. E agora eu vou dar um OK aqui e vou dar TL no teclado, que é para a gente então visualizar esses elementos aqui com uma espessura que vai depois sair na plotagem, tá? Na verdade é uma espessura aproximada de como vai sair depois ali na hora da impressão, porque aqui no Revit também, se por acaso você ainda não sabe, a gente não tem aquela coisa de CTB igual no AutoCAD. Como ele sabe que aqui são os elementos construtivos, como eu falei antes para vocês, que aqui é um protótipo da construção, ele entende que as paredes são mais grossas que os mobiliários, por exemplo. Então ele já vai me dar com esse TL uma pré-visualização do que vai acontecer. E vocês podem ver que nesse caso aqui, o que ele fez então foi contornar essas paredes com esse rosa que eu acabei de selecionar. Vou voltar agora ali a configuração, vou voltar mais uma vez aqui no pincel e vou então em sobrepor por categoria. Então a cor, vou minimizar aqui para vocês focarem só aqui nessa parte aqui da linha do corte, vai ser isso, ele vai modificar essa linha de contorno. O padrão é o estilo dessa linha, que por padrão aqui, quando ele diz aqui por estilo de objeto, significa que ele está deixando então esse elemento como está configurada a parede para aparecer aqui. Então eu estou modificando somente aqui nessa vista. Se eu vier aqui numa outra vista, as paredes não vão estar rosa, tá? É só nessa planta aqui do layout que eu acabei duplicando. E o padrão, quando eu clico aqui, eu posso então modificar. Então digamos que eu quisesse colocar aqui, ó,
por exemplo, esse dash, que é um tracejado, e eu aplicar, notem que vai ficar então essa linha tracejada. E por fim, aqui nas linhas de corte, a gente vai ter a espessura, que por enquanto então tá a configuração de como saem as paredes aqui por padrão nessa escala aqui, nesse caso aqui na 1:50, mas eu consigo modificar também. Então quando eu clico aqui, eu consigo colocar um peso diferente aqui para essa linha. Agora, se eu quiser reiniciar, nesse caso aqui eu não vou deixar essas minhas paredes tracejadas na cor rosa, eu posso simplesmente vir aqui e clicar nesse botão para reiniciar. E a partir do momento que eu for aplicar, prontinho, eu já tirei toda essa configuração que eu acabei de fazer. Então, as linhas de corte é isso, contorno. Já os padrões de corte, então vou minimizar aqui e vou maximizar os padrões de corte, vai ser para a parte preenchida dessa parede. E, na verdade, é essa a configuração que a gente vai alterar para ter aquele resultado que eu mostrei para vocês aqui no início desse vídeo. E nesse caso aqui dos padrões de corte, notem que a gente vai ter primeiro plano e plano de fundo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser colocar uma achura por cima dessa parede aqui. E o que vocês estão visualizando agora, que é esse cinza, esse branco e depois aqui essa camada preta, na verdade são as camadas dessas paredes. E essas cores aqui, elas foram definidas pelos materiais de cada uma dessas camadas. Então, basicamente, o que a gente faz agora aqui é sobrepor todas essas cores e a gente vai colocar como se fosse realmente um pincel aqui por cima da nossa prancha para pintar, então, da cor que a gente quer. E nesse caso, eu consigo colocar um plano de fundo e depois uma achura por cima. Então, digamos que se eu quisesse colocar ali uma achura cinza por atrás e depois eu quisesse colocar uma achura aqui na diagonal, eu consigo fazer isso também. Não vai ser o nosso caso aqui, então basicamente o que eu vou fazer vai ser só utilizar o primeiro plano e eu não vou utilizar o plano de fundo. E aqui a gente vai ter então o padrão, que basicamente é essa achura que eu vou escolher, e depois a gente vai ter a cor. Então aqui na cor eu vou clicar e vou colocar a cor preta e vou dar um OK. Por enquanto, o que eu fiz foi só escolher uma cor e agora eu preciso então escolher qual vai ser essa achura que vai estar preenchendo, porque nesse caso aqui eu só escolhi a cor da achura. E aqui vocês podem ver que por enquanto está por material, que significa isso que eu acabei de explicar para vocês, que está pegando então as cores configuradas dos materiais que compõem esse elemento construtivo. E eu vou colocar agora aqui um preenchimento sólido. E agora eu vou aplicar. E feito isso, vou até dar um OK. Vocês vão ver que todas as paredes agora vão estar então com essa característica. Isso porque eu vim aqui e coloquei na opção para sobrepor por categoria. Se eu tivesse mantido aqui sobrepor por elemento, somente essa parede aqui ficaria com essa configuração. E a partir de agora, então, a gente já tem esse resultado aqui, que a gente consegue então visualizar todas essas paredes aqui com a cor preta. E o mais bacana disso tudo é que aqui no Revit a gente consegue criar estilos para todas essas vistas. Então eu posso criar um estilo gráfico que vai ser utilizado aqui, por exemplo, na planta baixa do layout. E eu posso configurar um outro estilo que vai ser na planta baixa técnica, depois na planta baixa que eu vou ter ali a parte da elétrica. Então a gente consegue configurar diferentes estilos e conforme a gente vai duplicando essas vistas, essas plantas, a gente já aplica esse estilo e ele vai ser então aplicado automaticamente. E um detalhe super importante para falar para vocês é que quando a gente cria então esse estilo, que nada mais é do que um modelo da vista, a gente consegue levar algumas dessas configurações do pincel, mas só vai levar se a gente colocou essa opção que a gente acabou de escolher agora, que é o sobrepor por categoria. Então, se por acaso eu selecionar objetos e sobrepor eles por categoria, e depois eu criar um estilo gráfico, um modelo da vista a partir dessa vista aqui, vai ser levada a essa informação. Se eu sobrepor por elemento, não vai ser levada essa informação. Então, uma outra maneira, se eu já tivesse o modelo da vista aqui já criado, que é o nosso caso aqui, a gente já tem esse modelo configurado aqui no nosso template. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar isso para vocês. Então, notem que já voltou a parede ser a configuração que ela estava antes. Eu posso simplesmente vir aqui em modelo de vista e notem que por enquanto aqui está como nenhum. Então, quando eu clico aqui, a gente vai ter esse estilo aqui para a planta baixa do layout.
E como já vai estar essa configuração da parede aqui dentro desse estilo gráfico, dentro desse modelo, eu posso simplesmente dar um OK e ele já vai aplicar esse estilo gráfico aqui. E nesse caso aqui, ele só alterou essa configuração em relação ao que já estava antes, mas se eu tivesse essa planta aqui com outras configurações, por exemplo, se ela tivesse aqui em preto e branco, sem essa sombra, todos esses estilos seriam aplicados automaticamente através dos modelos de vista, certo? Então, visto isso, agora eu vou mostrar para vocês, vou continuar aqui no pincel e vou mostrar então essas opções que a gente tem também para textos, como que a gente faz então para alterar ali as anotações de uma vista. E para isso, então, eu tenho esse exemplo aqui, na elevação da cozinha, onde a gente já tem então algumas cotas aqui e também aqui a indicação das gavetas e das portas de abrir, que elas foram colocadas então nessa cor branca para destacar melhor nesse mobiliário, que nesse caso aqui em específico ele está em verde. E aqui o que a gente tem como configuração é uma cor laranja e uma cor então cinza bem escura, então não estava destacando tanto aqui. Para esse mobiliário, a gente consegue então só aqui nessa vista ajustar e alterar e deixar dessa cor aqui. E para isso então eu já deixei uma vista pronta, então vou acessar aqui essa outra elevação e notem que parte dela aqui já está configurado, já está então nessa cor aqui, já está branco e aqui ainda está no laranja, que não está tão visível aqui nesse nosso caso. Então aqui eu vou selecionar cada uma dessas indicações aqui, que nesse caso aqui é um identificador, tá, pessoal? Então é legal a gente destacar isso, que aqui na nossa metodologia a gente não utiliza praticamente o texto. Não consigo, na verdade, agora me lembrar em alguma situação que de fato a gente utilize a ferramenta texto de fato. O que a gente faz aqui é utilizar os identificadores. O que ele vai fazer, o identificador, então? Ele vai puxar uma informação aqui desses elementos construtivos que estão aqui. E se por acaso eu trocar a abertura aqui dessa porta, se ela não for mais de abrir e eu decidir que ela vai ser, por exemplo, de correr, é claro que eu vou ter que fazer ali um ajuste, né? Porque as portas de abrir, elas se encontram, de correr a gente vai ter que ter ali uma diferença, mas digamos que eu trocasse isso, esse texto aqui, ele já iria atualizar automaticamente, inclusive esse tracejadinho aqui que vocês estão vendo. Então, a partir de uma alteração, a gente vai ter todas essas modificações ao mesmo tempo. E isso faz com que todas essas modificações aconteçam em todas as vistas. E se não fosse dessa forma aqui, eu teria que alterar esse texto, né? Digamos se eu utilizasse a ferramenta texto mesmo. Se aparecesse uma outra elevação que tivesse essa informação, eu teria que alterar em todos os lugares. Isso não faz muito sentido quando a gente trabalha em Revit. Então, por isso que a gente utiliza os identificadores. Bom, entendido tudo isso, agora vamos para o que eu já estava explicando aqui no vídeo de hoje. E eu vou selecionar então todos esses identificadores aqui que estão em laranja. Nesse caso aqui eu vou ter que utilizar o Tab para conseguir selecionar eles, aqui eu já consegui. E eu vou apertar agora aqui o Ctrl para eu ir selecionando mais do que um objeto. E feito isso, já selecionei aqui todos os objetos e agora a gente vai voltar então aqui no pincel. Então eu vou clicar aqui uma vez. E nesse caso aqui eu vou sobrepor por elemento, tá? Não vou sobrepor por categoria. Porque aqui eu só quero que alguns elementos sejam alterados. Os outros, por exemplo, aqui, ele tá bem nessa cor aqui que ele tá. Então eu não quero alterar todos esses identificadores, tá? Então eu vou vir aqui em sobrepor por elemento. E nesse caso agora específico, se eu quiser deixar ali num cinzinha bem claro, praticamente um branco, existe essa opção aqui do meio tom. Então aqui eu posso escolher se eu quero usar as linhas de projeção, que no caso das anotações, antes eu mostrei para vocês o exemplo das paredes. Então as linhas, no caso lá de corte, né, porque aquela parede em si, ela estava sendo cortada, que a gente modificou, mas digamos que a gente fosse modificar uma parede que tivesse ali em vista, as linhas é então a parte do contorno dos objetos. E quando a gente trabalha aqui com as anotações, vai ser a linha de projeção que vai ser a cor desse objeto. Então a gente não vai ter aqui um padrão de preenchimento. Tanto que aqui, notem que essa lista ela tá bem menor, só vai me dar essa opção aqui. Então uma opção eu vou colocar aqui em meio tom, ou então eu posso colocar aqui uma cor. E essa cor ela vai ser então a que vai ser esse identificador, se fosse uma outra cor diferente dessa que a gente vai escolher agora. Então nesse caso aqui vou colocar meio tom.
E eu vou aplicar. E notem que já ficou, então, essa cor bem mais clara, que na verdade é um cinza bem fraquinho, que nesse caso aqui vai destacar bem. Se eu quisesse colocar, por exemplo, branco, eu quero que destaque mais ainda, que vocês podem ver que aqui, na verdade, ele não tá com meio tom, ele tá, na verdade, com essa cor mais branca. Como que eu posso fazer? Então, vou desmarcar, nesse caso aqui, o meio tom. Vou aplicar, voltou a ser laranja. Daí aqui sim eu poderia colocar essa cor aqui. Então, vou clicar aqui em cor. E nesse caso aqui, como eu quero a cor branca, eu posso selecionar aqui. Mas tem um detalhezinho aqui no Revit, tá? Que é um bugzinho que ele tem, na verdade. Que se eu colocar exatamente o branco, que é o 255, 255, 255, na verdade ele não fica branco, ele fica preto. Então, se eu der um OK aqui e aplicar, notem que ao invés de ficar branco, ele acabou ficando na cor preta. Então, se a gente quer esse efeito aqui, vou voltar aqui na cor. E eu vou pegar aqui essa setinha e vou puxar ela só um pouquinho aqui para baixo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 245, 245, 245, código RGB. Então, ele vai ser quase branco, mas não vai ser ali a cor branca que ele acaba deixando preto. Então, agora eu posso dar um OK, aplicar. E nesse caso, sim, ele está bem semelhante ao que a gente já tem aqui. E agora, eu consigo ainda dar OK e já finalizei, já ajustei esses elementos aqui. Certo, pessoal? E além disso, desses recursos que eu acabei de mostrar para vocês com o pincel, a gente também tem a questão da transparência. E eu vou mostrar isso para vocês, vou vir aqui no 3D então. E vocês podem ver que aqui nesse projeto a gente tem essa cortina aqui e ela possui então um tecido que ela tem uma certa transparência, ele é um pouco translúcido. E a gente consegue visualizar isso aqui no 3D através então da configuração do material. Mas tem um detalhezinho aqui no Revit, se a gente for para uma elevação, essa transparência ela não vai estar visível ali nessa elevação. Então, quando eu venho aqui no Star B, que aparece então essa cortina aqui, notem que ela não tá então com essa transparência. Então, a gente pode utilizar essa ferramenta do pincel para dar essa transparência aqui nessa vista também. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar essa cortina, vou dar o Ctrl e selecionar essas outras aqui também. Vou vir aqui no pincel, vou vir em sobrepor por elemento, que nesse caso, né, é um modelo genérico, e eu não quero selecionar todos os modelos genéricos que estão aparecendo aqui nessa minha vista. E vou vir aqui então em sobrepor por elemento. E aqui a gente vai ter então transparência da superfície. E aqui é um percentual, então 0% quer dizer que não está transparente. E ele vai vir então aqui até o 100, que está totalmente transparente. Aqui então vou deixar, pode ser o valor aqui, pode ser uns 20%. E a partir de agora então vou dar um OK. E feito isso, vou dar um ESC, que vocês vão ver que a gente vai ter esse mesmo efeito aqui também nessa elevação. Certo, pessoal? Então, com isso, eu mostrei para vocês essa ferramenta que é super útil, que a gente consegue alterar qualquer elemento com poucos cliques e com isso, então, ajustar a sua cor somente em uma vista ou então fazer essa configuração para criar depois o modelo da vista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários e a gente também aceita sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui, até mais!